Boa quarta-feira a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Hudson e hoje eu gostaria de falar sobre a luta principal do UFC 311 entre Islam Makhachev e Armen Tsarukyan. O objetivo desse vídeo é fornecer uma análise bem detalhada sobre esses dois lutadores, o que esperar dessa luta, como chegamos até aqui. Esse é o primeiro vídeo do canal, então eu quero começar fazendo uma longa digressão sobre esses lutadores do Daguestão, que há tantos anos parece uma força imparável no MMA, e dar uma análise assim, um pouco mais profunda do que o que eu geralmente vejo na cena do YouTube brasileiro sobre o esporte de combate, que geralmente, mesmo quando alguns atletas profissionais são convidados a falar, eles geralmente ficam muito na superfície. Eu queria poder realmente me aprofundar nos temas, nos detalhes técnicos e etc. Não tem como objetivo aqui dizer que o lutador vai ou não ganhar, mas eu gostaria de mostrar, né, o que esses caras fazem que os tornam especiais e o que cada lutador pode fazer para tentar chegar, ter a mão levantada no final da noite de sábado. Para começar, a gente precisa pontuar aqui que, para a gente falar do Islam Makhachev, eu vou precisar falar um pouco primeiro do Khabib, o seu antecessor, né? Khabib e Islam foram grandes amigos desde a infância. A gente bem sabe que Khabib foi treinado pelo pai, e o Islam também, o senhor Abdulmanap Nurmagomedov, que morreu de Covid ali há uns anos atrás e que causou a aposentadoria do Khabib precocemente, supostamente, né? Então, Khabib, quando ele chega ao UFC, ainda nas primeiras lutas dele, lá em 2012, 2013, vocês vão observar que ele era um lutador muito diferente do que o cara que a gente viu ser campeão, né? Embora essencialmente ele continuasse sendo o mesmo arquétipo de lutador, um wrestler, né? Um rapaz que veio do wrestling, do sambo. Porém, o que a gente observa, né, é que ainda as primeiras lutas do UFC teve um grande ponto de virada, que foi quando ele enfrentou o Gleison Tibau. Caso você nunca tenha ouvido falar dessa luta, né, ou desse lutador, Gleison Tibau foi um brasileiro, competiu por muitos anos no UFC. Ele nunca chegou a ser, de fato, um top da categoria, mas ele fez mais 20, 30 lutas na organização, ou seja, esteve competindo lá por bastante tempo. E o Tibau, ele era um lutador que conseguia, ele era muito pesado, ele pesava uns 90 quilos no off, cortava mais de 20 quilos para lutar com peso leve. E embora isso tivesse um preço, ele chegava com pouco gás para lutar, ele, ao mesmo tempo, era um cara muito grande na divisão, um lutador muito bom defensivamente. Ele era um porteiro da divisão, um gatekeeper. E principalmente para os grapplers e para os wrestlers, né, que estivessem chegando ali na categoria, ele costumava ser um desafio interessante. E com o Khabib não foi diferente. Nessa luta, o Khabib passou 15 minutos tentando derrubar o Tibau e não conseguiu derrubar ele uma única vez. O Khabib, até antes dessa luta, ele era um wrestler típico, né? Ele fazia o que todo mundo fazia, embora ele fizesse melhor, geralmente, que era, assim que a luta começava, na primeira oportunidade, ele ia atirar nos seus quadris com uma single ou com uma double. Caso ele não conseguisse derrubar você de primeira, ele ia insistir na queda, até ele conseguir, se possível, caso ele não conseguisse derrubar, ele ia tentar cinturar, né, para deixar um body lock, né, quando você junta as duas mãozinhas ali atrás do seu adversário. E a partir dessa posição, ele ia conseguir te arremessar, te dar uma queda de quadril, passar uma perna, né? O body lock é uma posição de muito controle. Porém, quando ele lutou com o Tibau, é importante observar que as lutas anteriores dele, se não me engano, ele nunca tinha lutado no octógono antes do UFC, nem tinha octógono lá onde ele treinava. E quando ele luta com o Tibau usa a grade, ele passa a maior parte da luta com as costas na grade, impedindo o Khabib de completar uma single ou uma double e também impedindo o Khabib de conseguir juntar as mãos atrás dele, deixar esse body lock
E na maior parte do tempo ele fazia isso, garantindo que, independente de qualquer coisa, ele tivesse um underhook. Caso não esteja familiarizado com o termo, sempre que você está clinchado com alguém, você está com o braço debaixo do braço do coleguinha, você está com underhook. Quem está com o braço por cima está com um overhook. Geralmente o underhook é visto como posição de vantagem, né? Embora existam nuances nisso. No Brasil, assim, é muito comum você dizer que você está esgrimando quando você está fazendo o underhook, né? Ah, você esgrimou o braço, né? Você passou o underhook, o braço ali por debaixo do braço do coleguinha de um lado. Depois dessa luta, e assim que a luta acaba, né, no momento que toca o gongo do terceiro round, você pode ver que tanto o Khabib quanto o pai dele estão com uma cara assim, bem desanimada. Eles acham que perderam aquela luta. Eles ficam surpresos quando eles recebem a notícia, a decisão do juiz que eles ganharam. E a partir dessa luta, o Khabib conversa com o pai dele e o pai o incentiva a ir para os Estados Unidos treinar. E nesse momento, o Khabib vai para os Estados Unidos treinar, se não me engano, ele foi sozinho na ocasião, e ele vai treinar com uma equipe que é a American Kickboxing Academy, a.k.a., né? Academia muito popular, assim, popular não, é uma das grandes academias de MMA dos Estados Unidos, que apesar do nome, nunca formou um único kickboxer, né? Eu não acredito que até hoje não fizeram um rebranding da marca deles, né? Mas na época que o Khabib chega lá, a estrela da academia era o campeão dos pesos pesados, o Cain Velasquez, que é um grande wrestler. Também tinha, na época, já contava com Daniel Cormier, que na época era o campeão do Strikeforce, né, dos pesados. Strikeforce, caso você não saiba, naquela época era o que era o Bellator hoje em dia, né, ou seja, o segundo maior evento depois do UFC. O Cormier não era só um dos atletas, mas era também um técnico de wrestling ali da galera. Dá até para dizer que assim, ele é uma das mentes assim, por trás. Ele é tão importante, o Cormier, o Velasquez, esse cara, e o Javier Mendes, que é o técnico geral ali da galera, head coach ali da galera, eles são tão importantes para o Khabib quanto o pai dele foi, de certa forma. Porque a partir dessa luta, ele passa a internalizar o que era meio que assim, a tática geral da academia. Assim, grandes equipes de MMA, elas têm o seu próprio método, sabe? Seus próprios... Você pode ver um padrão, assim. Lutadores da AKA, como eu vou discutir aqui, eles têm um jeito de lutar, com táticas bem específicas, né? Óbvio que lutadores de outras academias os copiam, né? Mas você pode perceber que tem uma filosofia, um método ali. Enquanto que, por exemplo, uma outra grande academia para você citar, a American Top Team, né? Uma academia que ela é muito boa em transformar strikers em lutadores de MMA completos, né? Ensinar a galera a fazer wall walk, fazer sprawl, switch, ficar bom de levantada técnica, essas coisas assim. A AKA, por outro lado, ela é muito boa em transformar wrestlers e grapplers, né, em lutadores de MMA com um jogo de luta agarrada completo, um ciclo todo, né? E qual foram as grandes mudanças assim, que você passa a ver a partir dessa luta, né? Se você sintonizar uma luta, por exemplo, Velasquez, a segunda luta do Velasquez contra o Júnior Cigano, lá de 2011, e uma luta do Khabib das mais recentes dele, você pode talvez ter uma certa surpresa e perceber a quantidade de coisas parecidas que eles estavam fazendo, né? Tava tudo lá. A algema da guistanesa, aquela sequência de tentar juntar as duas mãos atrás do cara na grade, e se não conseguir, single leg, que a gente já vai explicar aqui, né? O jogo do... A partir do momento que o Khabib passa a treinar na AKA, a grade deixa de ser uma opção para os adversários dele. Ele passou a usar a grade em favor dele. Como? A partir desse momento, todas as lutas do Khabib você vê um padrão, né? Ao invés de ficar se atirando no quadril a todo instante, a toda oportunidade, ele até continua fazendo isso, mas o que você vai inclusive perceber nas últimas lutas do Khabib, quando começa a pegar os tops da categoria, que cada vez menos o melhor que ele fosse, né, mais forte, mais rápido que ele fosse, entrar em queda no meio do octógono
passou a funcionar cada vez menos, sabe? Ele começou a lidar com caras que eram muito bem treinados, estavam muito prontos para fazer um sprawl ali certinho, na hora certa. Né? Lutas como, por exemplo, McGregor, Michael Johnson, sabe? Ou seja, nem caras que não tão gabaritados assim estavam prontos para defender quedas do Khabib no meio do octógono. Porém, uma vez que ele conseguia pressionar esses caras até chegar na grade, ele imediatamente ia lutar para conseguir o body lock na grade. Então, assim, a forma como você tenta fazer isso é um pouco diferente. E no começo, assim, os adversários dele não é só fazer o body lock, sabe? Ele estava imprensando os adversários na grade e buscando aberturas para conseguir fechar esse body lock. Começou a ficar bom nisso, começou a ameaçar pegar as costas, enquanto ele não conseguia o body lock, mas ele tinha uma mão com um underhook, né, esgrimada, ele ia bater com a outra mão, ele ia pinar, né, ou seja, colocar o topo da cabeça dele embaixo do queixo do adversário, forçando o adversário a ficar mais ereto, e isso sem muita base, né, com o quadril mais protegido. Nas primeiras lutas dele, depois disso, só esse conceito assim, de como colocar o adversário na grade já era o suficiente para conseguir garantir esses body locks. E a partir daí, todos os anos treinando com o pai, começa a aparecer, né? O Khabib tinha um arsenal de quedas bem grande, que é muito comum dos lutadores da AKA. Você pode ver principalmente o Velasquez ou o Rockhold faziam bastante isso, né? Uma vez que eles não conseguiam fechar o body lock, porque obviamente o adversário ali vai começar a lutar contra isso, né? Uma das táticas mais comuns era os caras começarem a desistirem do overhook, né? Ou wizard, né? Que é quando você tá com o overhook, você fecha mesmo o braço em volta do underhook do adversário e bota pressão no ombro, né? Para baixo. Dá para fazer várias coisas a partir daí, porém ainda é uma posição de desvantagem, principalmente se tiver de costas na grade. No caso dos adversários do Khabib, muitos deles passaram a preferir, em vez de fazer o wizard, tentar fazer alguma coisa a partir daí, eles passavam a desistir da posição e tentar lutar contra a outra mão livre do Khabib, que ele está tentando passar por trás do corpo deles, né? E chegar num certo cenário que eles estão lutando com duas mãos contra uma só. Muito da galera da AKA, geralmente nesse instante, iria desistir do body lock e tentar atacar com a double leg, né? A mudar de nível e tentar juntar, né, as duas mãos para fazer a double leg na grade, que também envolve você conseguir juntar as mãos, porém atrás da bunda, atrás do joelho do adversário. No caso do Khabib, o método que funcionou bastante para ele foi, uma vez que ele desistia do body lock, ele juntar as duas mãos atrás de uma perna só do adversário, né? E atacar com uma single leg a partir da grade, que acaba sendo bem diferente de uma single leg no meio do octógono. Geralmente, essa single leg envolvia colocar a perna do adversário na frente do corpo dele e chutar a perna de apoio. O Daniel Cormier, por exemplo, que era muito bom em fazer isso, gostava de terminar essa sequência com um high crotch, né? Que é uma vez que ele conseguia juntar as duas mãos atrás da vida do adversário, ele puxava o adversário da grade, levantava ele e fazia aquela queda bonitinha dele. Uma vez que você levanta o adversário com uma perna só, ele vira de ponta cabeça, assim, por causa da gravidade. E você pode observar que caras que estavam muito bem treinados para o primeiro cenário do Khabib buscando esse body lock, que é a posição onde ele ainda era mais perigoso, tipo McGregor, Poirier, etc., Rafael dos Anjos, né? Eles estavam todos bem preparados para lutar ali, com duas mãos contra uma, para impedir o body lock, mas uma vez que o Khabib conseguia essa single leg, a maioria deles não tinha nenhuma resposta. Quando você é derrubado perto da grade no MMA, né, e por muitos anos a grade foi usada pelos atletas, né, por quem estava na defensiva, como um lugar para você se defender das quedas. Por quê? Porque uma vez que você era derrubado na grade, você fazia o tal do wall walk, né, que envolve você usar a grade de apoio para você poder levantar, né? Você está ali por baixo, você usa a grade de apoio, você primeiro vai ficar sentado, depois disso
A partir das suas pernas, você vai pressionando elas contra o chão e vai subindo. Outra forma de fazer o wall walk também, que era comum, era você virar as suas pernas na direção da grade e empurrar a grade com as suas pernas de forma a gerar, né, momento ali para você poder sair debaixo do seu adversário. Essas táticas, né, elas eram muito eficientes. E o que a galera da AKA passou a perceber é que, ao invés de gastar energia lutando contra o wall walk, eles deviam, ao invés disso, era mais inteligente deixar o adversário gastar a energia dele para levantar, que é um processo exaustivo, né? Manter ele na grade, estar pronto para reiniciar o processo de continuar derrubando ele de novo, e afogando o adversário nisso, né? Cansando ele. Esse tipo de tática que foi popularizado por esses lutadores acabou virando padrão no MMA. Vários outros grandes wrestlers que vieram depois, mesmo que não tivessem nunca passado pela AKA, passaram a lutar desse jeito, né? O Kamaru Usman é um exemplo disso, ou então o Merab, que vai lutar esse fim de semana também. É a mesma coisa, ele usa a grade, derruba o adversário levanta, ele tá de boa com o adversário levantar, ele vai repetir o processo. E por mais que esse jogo seja exaustivo para ele, é mais exaustivo ainda para ele estar se defendendo. Então tá, dada essa digressão, chegamos então no Islam Makhachev. Depois que Khabib se aposenta, a gente volta as atenções para ele. E uma das coisas que diferenciavam o Islam do Khabib, e eu acredito que isso aconteceu porque o Islam passou, né? Depois de um tempo, os lutadores da questão do Abdulmanap foram para a AKA, entre eles o Islam. E muito provavelmente o Islam era um dos principais sparrings do Khabib. E provavelmente passou boa parte do tempo dele dentro da academia na década passada, sendo ele o cara que era colocado de costas para a grade, e ele parece ter desenvolvido algumas táticas interessantes a partir disso. O Islam ele parece ter tido uma base de judô um pouco maior do que a do Khabib, né? Ou se é que pode dizer assim. Ele parece mais habilidoso em certas quedas, por exemplo, o Shimata. E ele parece ter desenvolvido um jogo de wrestling que, embora ele faça as mesmas coisas que o Khabib, bota na grade, body lock, deu body lock, single leg, tudo isso daí que a gente falou até então. Porém, ele parece mais confortável em tentar quedas em posições desconfortáveis, né? Como por exemplo, quedas a partir do overhook, né? Ou do wizard, né? Nas lutas antes dele entrar no UFC, você vê várias vezes ele nessa posição, né? Que o adversário cinturou o slam, e mesmo ele sendo cinturado, ele ainda vai conseguir passar uma perna e fazer uma queda de quadril. Ou ainda, outra coisa que a gente vê o slam fazendo toda hora, que é quando ele está de costas para a grade, né, ele vai dar uma joelhada no adversário, esperar o adversário dar uma joelhada de resposta. Quando o adversário vai dar joelhada, ele vai passar o pé e meter um shimata nele, ou alguma outra queda de quadril. Outra coisa que o Islam, comparado com o Khabib, ele parece menos preocupado em fazer ground and pound, ele parece mais preocupado em controlar a posição, passar a guarda bonitinho, tentar a finalização. Ele tem alguns dos melhores ataques que você vai ver a partir ali da meia guarda no MMA. Então o Islam ele parece bem mais confortável, né? Parece ter um arsenal de quedas ainda maior do que o do Khabib, e mais confortável, né, em tentar derrubar o adversário, tentar fazer wrestling clinch no meio do octógono. Na primeira luta contra o Tsarukyan, a gente vai usar aqui de parâmetro para discutir o que a gente pode esperar nessa segunda. A primeira coisa que aconteceu, né, caso vocês não conheçam a história, o Tsarukyan tinha 22 anos, o Islam já estava no UFC, já algumas lutas. O Tsarukyan foi um substituto de última hora e ele entregou uma performance incrível para um moleque de 22 anos. Mas ele acabou perdendo os 3 rounds pro Makhachev, apesar de ter lutado bem.
E os pontos a se notar dessa luta são, primeiro, que o Islam parecia um lutador mais experiente e mais inteligente, né, no clinch. Houve bastante clinch no meio do octógono nessa luta. A primeira luta entre eles, o Islam, ele estava clinchado ali no meio do octógono, né, e o lado onde o Tsarukyan tinha o underhook, né, o Islam usava esse lado para acertar joelhadas e uppers ali na costela do Tsarukyan. Parece ter sido o suficiente para incomodar ele. E quando o Tsarukyan começava a querer defender, como por exemplo com uma mão, então colocando o joelho no caminho, o Islam ia meter aquela Sazai Tsurikomiyashi, aquela queda bonita que ele gira, faz o adversário girar e bota um pé no caminho para onde o adversário está girando, que resulta sempre uma queda bem bonitinha. Porém, nessa luta, e isso é bem encorajador, assim, gera uma expectativa boa para esse segundo encontro, o Tsarukyan foi um dos primeiros lutadores a apresentar respostas para o jogo desses daguestaneses, né? Que respostas foram essas? Ao invés de tentar usar a grade para levantar, na maior parte do tempo, o que o Tsarukyan fez foi tentar fazer guarda contra o Islam. Não uma guarda qualquer. O que ele fez na maior parte do tempo foi tentar enfiar um joelho entre ele e o Islam e fazer um gancho borboleta, né? Caso você não esteja familiarizado, existe a guarda borboleta, que é quando você está por baixo e você está com os dois pés no quadril do adversário, né? E você diz que você tem um gancho borboleta, que é quando você não está com a sola do pé, mas com a ponta do pé enfiada embaixo do quadril, que é a posição a qual você, a partir do momento que você estica a perna, você consegue controlar o peso do adversário. No caso do Tsarukyan, o que ele está fazendo era, ao invés de ficar nessa guarda borboleta tradicional, ele estava de lado no chão, com um joelho entre ele e o Islam, e com o gancho dele no meio das pernas do Islam. Né? Ou seja, eles chamam isso de gancho reverso, gancho invertido, né? A partir dessa posição, não é que ele raspava o Islam, né? Que seria o que no jiu-jitsu você tenta fazer quando você está fazendo essa guarda. Ele não conseguia, obviamente, raspar o Islam, que seria, inclusive, bastante ousadia do parte do rapaz, mas a partir dessa posição ele conseguia tirar o quadril do Islam de cima dele o suficiente para ele poder ficar numa posição melhor, para ficar de joelhos e tentar levantar. Quando você vê, anos depois, quando a gente viu o Volkanovski dar aquela performance incrível na primeira luta contra o Islam, boa parte do tempo que o Volkanovski estava fazendo, quando ele era jogado por baixo, era se virar para o Islam de forma a fazer esse mesmo gancho borboleta invertido. Esse método, obviamente, não pode ser usado de forma discriminada, mas com cuidado, tanto que a partir de um certo momento o Islam passou a usar, a convidar o Tsarukyan a tentar usar esse gancho justamente para poder fazer a passagem de guarda típica dele, que ele e o Khabib usavam bastante, que é essa passada que chamam de smash pass, né? Que é muito comum no jiu-jitsu de alto nível, e no MMA, lutadores tipo Demian Maia, BJ Penn usava bastante, no jiu-jitsu competitivo o Buchecha usava muito, o Roger Gracie usava muito, que basicamente o lutador ele garante um underhook, o lutador que está por cima faz um underhook no chão, pesa bastante a cabeça e o peito em cima do adversário, bunda lá pro teto, e a partir dessa posição ele escolhe uma perna para o lado que ele vai tentar passar e bota essa perna do adversário entre as pernas dele e pula para um lado, né, de forma que essa perna que ele escolheu vai ficar por cima do adversário, esticada,
uma posição bem desconfortável ali para ele, e a partir daí ele consegue com alguma tranquilidade terminar de passar e já sair ali nas 100 quilos, ou então pelo menos uma meia guarda, se o adversário de alguma forma conseguir defender. Porém, mesmo assim, o Tsarukyan, perto do fim da luta, achou uma resposta para essa resposta do Islam, e ele passou, uma vez que o Islam começava a fazer as mesh pass nele, ele iria desistir da posição, meio como se ele estivesse virando de costas, cedendo as costas, e no processo ele iria enfiar uma mão entre as pernas do Islam, e de um jeito que poucas pessoas poderiam, porque isso exige ser forte pra cacete, ele conseguia fazer uma levantada turca, né? E já levantar, já atacando o Islam com uma single leg. Ou seja, o garoto é realmente talentoso. Esse método pareceu, assim, ao longo da luta, ser um método menos cansativo do que se ele tivesse optado pelo caminho tradicional de tentar levantar na grade, e principalmente economizava tempo, né, tornava a luta mais movimentada e mais dinâmica. Porém, o Tsarukyan, na ocasião, ainda pareceu, embora muito talentoso e tendo essas respostas criativas, ele ainda pareceu muito afobado. Ele parece ter feito bastante esforço para tentar derrubar o Islam em algumas situações e, na maior parte do tempo, sem sucesso. E ele parece ter desacelerado mais cedo, né, e cansado mais. Mais uma coisa que é importante se notar sobre a primeira luta entre eles é que em pé, e esse provavelmente é o maior ponto de interrogação da luta, né? Apesar dos anos terem se passado, e essencialmente o Islam, o jogo de luta agarrada dele ainda é essencialmente o mesmo, e eu noto que do Tsarukyan também. O que mais mudou nos dois de lá para cá foi no quesito de striking, né, da trocação. E naquela luta em especial, o Tsarukyan parecia inclusive um striker melhor que o Islam, né? O Islam parecia bem cru mesmo. O Tsarukyan parecia ainda um pouco inexperiente também em lutar com o adversário canhoto. O Islam é um lutador canhoto, diferente do Khabib. E naquela ocasião o Islam ele era bem tímido, né, em pé, ele no máximo tentava um chute ou outro, mas sem lá muito método, enquanto que o Tsarukyan estava bem mais ativo em pé. O Tsarukyan, porém, apesar disso, é uma coisa que foi ficando mais evidente com os anos passando, o Tsarukyan é um lutador que ele tem muita destreza com o lado esquerdo dele, né? Lutador destro, do lado direito atrás. Porém, ele tem um bom jab, um bom cruzado com a mão da frente. Ele tem chutes muito bons com a perna da frente, né? Poucos lutadores no MMA conseguem, se sentem confortáveis de dar esses chutes com a perna esquerda, né? Esse switch kick, né? Esse chute muito comum no Muay Thai, no kickbox. Você troca de base para chutar. Porque um golpe que dispõe muito a ser derrubado no MMA. O Tsarukyan faz esse chute indiscriminadamente, até porque geralmente ele se garante no wrestling. E quando você luta com canhoto, né, quando lutadores com bases iguais se enfrentam, o lado da frente deles, né, a perna que eles colocam na frente, a mão que eles colocam na frente, geralmente são os golpes mais fáceis de acertar, porque eles entram no lado aberto do adversário. O que é o lado aberto, né? O open side. O lado do adversário que ele está com a perna atrás é o lado mais difícil dele se defender. Enquanto que o lado da frente dele, ele tem não só a guarda, o ombro, a musculatura das costas, tudo ali para proteger ele. O lado de trás tem uma superfície muito maior para ele proteger e só tem um antebraço ou uma luva para ele proteger, né? Então, geralmente, lutas quando os dois caras têm a mesma base, entra muito jab, muito chute com a perna da frente. Quando um canhoto e um destro lutam, esse lado da frente eles ficam, né, no que o pessoal diz que eles estão numa posição de guarda aberta, né, ou então com espadas cruzadas, né, porque a mão da frente de um fica no caminho da mão da frente do outro. Isso atrapalha para você dar jab, né? Também os alvos que você tem para chutar com a perna da frente são menos interessantes, né? E o Tsarukyan é um lutador que parece sentir muita diferença.
E da primeira luta com o Dylan até hoje, ele teve, se não me engano, 2 lutas contra canhotos. Um foi a luta seguinte com o Makhachev, então não deu muito tempo. E a última, curiosamente, foi a luta mais recente dele, contra o Dariush. Mas foi uma luta que acabou muito rápido, não deu pra ver tanta coisa assim, sabe? Ele conseguiu acertar um bom golpe no começo da luta, uma boa combinação ali. E não deu exatamente pra ver tanta evolução dele assim. Na lutas anteriores contra o Dylan e esse outro cara, o que ele fazia na maior parte do tempo era, como ele não conseguia dar jab ou chute com a perna da frente com o mesmo sucesso, ele investia muito em jogar a mão direita, só que andando, né? Fazendo um shift, né? Ou seja, ele bate trocando de base. E geralmente, quando ele trocava de base, ele emendava alguma combinação que geralmente terminava com um chute alto, porque, como o Sarukian é um cara muito flexível, consegue chutar alto fácil com as 2 pernas, e ele sempre que pode dentro do chute alto. Acontece que ele, né, os chutes altos geralmente são mais difíceis de acertar, e ele não estava acertando o Makhachev, que estava muito confortável em simplesmente andar para trás. Contra o Alexander Volkanovski, anos mais tarde, na primeira luta, o Volkanovski usou muito isso, né, de tentar se aproximar do Islam com esse shift. E no começo da luta ele até conseguiu fazer isso com algum sucesso, mas com o tempo o Islam foi começando a marcar a entrada dele, conseguindo contra-atacar, ficando mais confortável e, na verdade, parte dos melhores momentos ali que podem ter definido a luta para o Islam podem ter vindo a partir de contragolpes contra esse shift do Volkanovski. Da primeira luta entre eles para cá, a evolução no striking do Islam, por outro lado, foi assombrosa. Ele deixou de ser um lutador, um wrestler que sabia chutar, para se tornar um dos melhores strikers da divisão. O Islam, parece que ele entendeu o que essas dinâmicas da luta, né? Ele entendeu que ele é um lutador canhoto e como tirar proveito disso, mas ao mesmo tempo, a última luta dele que foi contra o Poirier, que também era canhoto, ele mostrou que ele realmente entende o que ele está fazendo, que ele conseguiu se adaptar para isso. E ele veio justamente boxeando com o Poirier, usando jab, cruzado com o corpo, né, usando mais destreza com a mão da frente. A principal tática ali do que o Islam foi se tornando esse striker tão bom que ele é hoje, é que ele é mais um lutador que aderiu ao que a galera aí na gringa chama do Southpaw Double Attack, né? Ataque duplo de canhoto. O que é esse ataque duplo? São 2 golpes que começam igual, mas terminam diferente. E no momento que você lança eles, o adversário escolhe defender o errado, a defesa de um golpe deixa aberto para o outro. O ataque duplo mais comum, que é esse ataque duplo de canhoto, é o direto de esquerda e o chute alto de esquerda. O cara que popularizou essa tática foi o Mirko Cro Cop, que percebeu que a defesa pro direto de esquerda dele, que geralmente era o adversário tentar fazer um parry, né, tentar botar a luva e tirar o golpe do caminho, ou então tirar a cabeça para o lado do cotovelo dele, deixava o adversário extremamente exposto a um chute alto. E que, principalmente lutando de longe, né, onde ele precisava dar um belo passo com a perna da frente para entrar, para jogar algum golpe, seja direto, seja chute alto, fazia com que os golpes começassem muito parecidos. E passava a ser apenas uma questão de velocidade, mais do que, sei lá, de grandes setups ou qualquer coisa assim para preparar o golpe. Cro Cop fez uma carreira em torno disso, no kickboxing, no MMA, e com o tempo alguns lutadores de MMA começaram a perceber isso e a imitar ele. Entre alguns dos melhores exemplos que a gente tem aí, Vitor Belfort, Lyoto Machida, o Leon Edwards, né, que era campeão 2.000 metros até pouco tempo atrás também, o Dominic Reyes, o Dominic Reyes também fez uma carreira quase exclusivamente só com isso, né? No caso, além do chute alto, o outro golpe que
com o tempo, assim, o Crocop chutava quase que exclusivamente alto, né? Apesar de ter um chute médio pesado, tem uns nocautes assim, ele não usava isso com tanta constância. Os lutadores de uns tempos para cá, eles perceberam que você ainda consegue ter um ataque triplo se você usar também o chute no corpo, né? E o Islam, ele entendeu isso, você percebe principalmente na primeira luta do Volkanovski, ele usando essa tática, e na segunda luta ele usando exclusivamente isso foi o suficiente para ele despachar o Volkanovski tão rápido, né? Como eu noto que ele é mais experiente nisso, eu acho que ele vai ter uma vantagem boa na luta em pé, porque o Tsarukyan, ele parece que vai ser o lutador que vai ter a necessidade de apresentar algo novo nessa luta, sabe? Quando a gente olha só pelo que esses dois lutadores demonstraram até agora, o Makhachev, ele parece um lutador que tem mais armas para vencer essa luta. Ele ainda parece ter a vantagem no clinch, ele parece que dessa vez, diferente do primeiro encontro, ele vai ter a vantagem em pé. Ele parece ainda também um lutador mais condicionado, né? Enquanto que o Tsarukyan vai ter que fazer valer o posto desafiante, vai ter que trazer coisas novas para sair com a vitória. Seria importante por parte do Tsarukyan saber dosar a energia dele, não cair nessa briga de ego de ter que derrubar o Islam a qualquer custo, guardar isso nos momentos que forem mais oportunos. E também seria bom, parte do Tsarukyan, gostaria de ver ele chutando mais as pernas do Islam, né? Se ao invés de no final de cada uma daquelas combinações ele jogasse um chute alto, ele jogasse mais chutes na perna do Makhachev, provavelmente isso ajudaria mais ele na long run. Até porque o Makhachev, quanto canhoto, ele entende que o jogo dele é baseado em movimentação, controle de distância, ele se enfia pouco em trocas desnecessárias ou prolongadas, né? Ele fica ali esperando o adversário jogar alguma coisa para poder contra-atacar. O Islam tem um excelente tempo de antecipação, né? Ele gosta de contra-atacar ou quando o adversário entra, jogar direto de esquerda dele de encontro, ou ainda esperar o adversário jogar alguma coisa para ele sair para trás contra-atacar, né? O mesmo contragolpe ali que o McGregor, Stephen Thompson e tantos outros usam, Sean O'Malley e tal, só que obviamente sem a mesma eficácia desses, né? Mas em essência a mesma ideia. Então, como ele está esperando medir distância o tempo todo, pode ser inteligente por parte do Tsarukyan jogar alguma coisa para o Islam. Está sempre ali cedendo terreno, né? Sempre recuando e chutando a perna dele enquanto ele faz isso. Quando você recua, a última coisa que sai do alcance do adversário é sua perna, né? É uma tática mais ou menos semelhante que o Shogun usou contra o Machida na primeira luta, né? Pode funcionar bem aqui para o Tsarukyan. E a última coisa a se falar assim, do Tsarukyan é que ele tem bastante também o que tirar das últimas lutas do Makhachev, principalmente a primeira luta as lutas contra o Volkanovski e a última luta contra o Dustin Poirier, onde os dois apresentaram assim, uma série de respostas para várias coisas que o Islam, o Khabib, etc. faziam, né? Que a gente não viu ninguém fazer isso contra o Khabib porque ele aposentou cedo, né? Mas parece que agora o Islam está tendo que lidar com o fato de que as pessoas estão vendo o que eles estão fazendo ali, já estão começando a bolar algumas soluções, algumas das quais o próprio Tsarukyan contribuiu, né? Como a gente falou aqui sobre esses ganchos de borboleta. Mas você tem outras coisas ali, por exemplo, o Volkanovski na grade, uma vez que o Islam conseguia cinturar ele cedia as costas, né? Deixava o Islam cinturar ele pelas costas e ele preferia essa posição para se defender do Islam do que ficar de frente para ele, onde ele tinha um arsenal maior de quedas de costas. O Islam ia tentar um match return e o Volkanovski conseguiu atrapalhar muito isso, colocando a cabeça dele na grade, né? Pinando a cabeça dele contra a grade, jogando o quadril para trás, de forma que o Islam não conseguia também dar um suplê nele ou algo assim. E a partir daí ele iria tentar lutar para estourar a pegada com
uma Kimura, tal qual o Sakuraba fazia lá no passado, ou então ainda esperando que a partir daí, quando viesse o match return, ele conseguisse usar o embalo para tentar encaixar um desses ganchos borboleta aí. O Poirier, por sua vez, usou essa mesma posição com a cabeça pinada na grade para conseguir fazer um switch, né? Que é uma saída de wrestling típica, que o lutador joga o quadril para frente, senta, né, com o quadril para frente, vira o corpo de costas e enfia uma mão por entre as pernas do adversário para estourar a pegada, que ele não conseguiu fazer contra o Khabib, né, porque ele estava começando de uma posição mais desvantajosa, e depois que ele viu, provavelmente a equipe dele, a American Top Team, tirou notas ali da luta contra o Volkanovski, que tentou adaptar para ele, funcionou, né? Teve outras coisas que ele conseguiu fazer ali funcionar para ele também, para sair do slam nas costas dele, com um triângulo nas costas dele. Enfim, assim, a quantidade de material para estudo que a gente tem hoje do slam, e principalmente de pessoas já conseguindo de alguma forma dar trabalho para ele, já é suficiente para você montar um gameplay inteiro para você lutar com ele, sabe? E isso realmente importa muito, né? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Antes do sábado eu vou tentar gravar alguma coisa sobre o primo do Khabib, o Umar, vai enfrentar o Merab, né? O UFC 311 pode ser a grande noite de redenção, assim, quer dizer, redenção não, porque eles nunca caíram para ter que se redimir, mas pode ser uma grande noite aí pro Daguestão, onde não só o slam vai ter a chance de bater o recorde de defesa de cinturão na categoria, como mais um cara aí, o primo do Khabib, tem aí a chance de se tornar campeão. Então, tem tudo para ser um grande evento. Espero que vocês tenham gostado e até mais.